você como professor de português, você se cobra muito. Eu vi que você falou já hoje, foi falar, acho que... Não sei qual palavra que você falou, daí você voltou e Eu falou falei há certo. 10 anos atrás. Você se cobra muito ou você fica percebendo, assim, quando os outros falam errado? Sabe aquele meme, eu pareço legal, mas eu corrijo Mas eu mentalmente corrijo as pessoas? Tô brincando, eu não sou assim. Ó, Eu não sou assim. eu não me cobro muito e nem fico corrigindo as pessoas mentalmente. Mas, assim, tem coisas que, cara, fazem... Tem coisa que é gritante, né? Não, e ó, por A exemplo... gente junto. Sendo bem direto, assim, ó. Eu sou de uma vertente que, até na universidade a gente estudou muito isso, que o importante é se comunicar. Eu acho que beleza, tá certo. Só que tem questões, cara, que pegam direto, assim. Por exemplo, eu tinha uma tia que ela foi tomar café um dia lá em casa e ela falou assim: Ô Roger, eu não tô tomando açúcar branco, você tem aquele açúcar mais caro? Errou! Aí eu, ô louco. Tipo, pensei Mas, cara... Qual que é esse açúcar mais não, caro, né? na primeira vez eu fiquei pensando assim comigo, orra, que tia vem tomar que é o açúcar mais caro. Daí eu, tia, ó, tem esse aqui, mascavo. Esse! Entendeu? Então, tipo assim, ó, o importante é a comunicação, beleza, mas olha esse caso, cara. Açúcar mais caro. E tem gente que fala mascado. Mas, cara... Então, tipo assim, tudo bem que é importante a comunicação, mas, cara, tem palavras que mudam totalmente o sentido. Né? Por exemplo, um amigo meu falava linguiça... Abuela. Tem um amigo que falava linguiça abatumada. Leite condenado. Eu já ouvi demais. leite começado também. Essa é muito boa. Ó, então você vai apanhar na receita o leite começado. Aí, tipo assim, cara, muda totalmente o sentido. Porque leite começado, a pessoa que tá assistindo, ela pode achar o quê? Ah, eu tenho um leite, leite começado na geladeira. Tá E aberto. não é condensado. Então, assim, tem coisas, cara, que daí eu corrijo. Mas com muito jeito, eu não milho, sabe? Por exemplo, assim, tem coisas que ardem. Ó, ou pra mim é... E é assim... Muita gente diz, pra mim fazer, pra mim ir, pra mim pra comer. eu, né? É para eu fazer. Não É só conjuga você, verbo. cara, só você pensar assim, isso quando você conjuga verbo, é eu, tu, ele, nós, eu sou, né? Tu és, ele é. Não tem o mim lá, né? E outra coisa, existe o para mim, mas ele é fim de frase. Por exemplo, Guilherme Souza mandou a pizza para mim. Agora, ele mandou a pizza para eu comer. Né? Então, quando eu vou fazer alguma coisa, conjuga o verbo. Mim, não. Então, o mim é uma coisa. Outra coisa, cara, eu estava dizendo essa questão dos significados das palavras, né? Muita gente confunde, até falei para o John naquela vez, o vim com vir. Então, por exemplo, o vim é o pretérito perfeito do verbo vir. Então, eu vim, passado, ao eratizado. Tá. Isso é uma coisa. Aí tem gente que usa assim, ó, por exemplo. Quando você vir aqui de novo, mas o vim não é eu, sentido- então não dá. Então é quando você vier. E daí tem gente que mistura o vir. Bugou a mente. Tem gente que fala quando você vir aqui de novo. Só que nesse tempo verbal, que é o futuro do subjuntivo, quando você vier. Ouvir é dever. Olha a confusão. Então, tipo assim, Oriel, quando você vir o Jonathan, diga para ele vir aqui. Quando ele vier aqui, diga para ele que eu vim também. Então, é difícil, cara. Português é difícil pra caramba. Colocar aquele negocinho travando do Windows assim. Tim, 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 tim. Aquela macaquinha aqui, né? Tipo, Só que aquela coisa assim, de você falar uma coisa e ser outra coisa totalmente diferente, por exemplo, tem gente que não sabe a diferença do presente, eu venho, por exemplo, eu venho todos os dias para a escola, presente do indicativo. Tem gente que usa isso falando do outro, tipo assim, o Jonathan veio ontem, em vez de veio. Veio. Entendeu? Então, tipo assim, são usos do português que na língua oral até vai. Até meio parece igual, né? Ah, ele veio ontem. Ele veio. Só que na hora da escrita, aí dá confusão. Viu? Uma coisa que, nossa, eu passou raiva. Eu não sei muita coisa assim, mas pelo menos os pontos eu uso. É quando não manda ponto de interrogação.
Aham. Nossa, os clientes mandam Como, que, assim, você quer como que as pessoas querem que a gente entenda daí, né? sem o ponto de interrogação. Você tem uma pomada aí? Você tá perguntando você ou você tá tem uma- falando? Você né? tem uma pomada aí, Realmente. né? É, eu tenho mesmo. Né? Tenho, Tipo, tenho sim, né? Acaba dando certo porque a tua resposta, né? Mas pode seria mesmo. acontecer outras questões, né? Por exemplo, assim, mas acaba dando certo a resposta, né? Ou mudando, você estará em casa. Você pode dizer, como assim? Tipo, você estava me perguntando, você está afirmando, né? Eu moro lá, eu estarei. Então, tem questões que fazem diferença. Aí agora, qual que é a questão principal da comunicação? A questão que as pessoas não percebem. Por exemplo, assim, ó, o que eu falei há 10 anos atrás. Passa batido. Mas se você usa o verbo haver há 10 anos, já está no passado. Então, é há 10 anos. Ou você tira o há. 10 anos atrás. Né? Então, são questões assim que as pessoas não percebem. Outra coisa que as pessoas não percebem, que são os pleonasmos viciosos. Tem uns que são mais acentuados, que até a gente brinca, subir para cima. Mas, por exemplo, eu lembro muito, cara, da minha mãe. Roger, entre já para dentro. E de pequenininho eu ficava, mas por onde será que eu podia entrar, se não para dentro? Mas falasse pra ver. Então. Mas você veja, são coisas assim, ó. Certeza que a maioria da população fala entre para dentro. É igual a gente falou no começo, que sim, não. Né? Que a Sim, gente não. tava brincando. Não, sim. Né? Então, é vício de linguagem. Já apareceu em notícias, por exemplo, assim, houve um acidente e a pessoa está com risco de vida. O certo é risco de morte. Porque viver não é o risco. Teoricamente, se a pessoa tá com risco de vida, ela já morreu. Ela... Ou, poxa vida, viver é um risco? Não, viver é bom. Então é risco de morte. Hoje alguns noticiários já corrigiram isso. A maioria fala certinho. Né? Sofreu um acidente e está com risco de morte. Risco de morrer. Mas era muito comum a gente escutar risco de vida, risco de vida, risco de vida.